Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa partida, que o Ceará soube sofrer, pegou até ali o finalzinho do jogo, um empate, estava dando um ponto para o time, mas aí esse gol tirou esse ponto. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a estratégia. A gente viu que o Ceará se preservou um pouquinho para que ele deu a bola para o Bahia jogar, para tentar jogar no contra-ataque. É uma estratégia ou você pensou em atacar mais o Bahia para tentar já garantir o resultado? Bom, boa noite, Thiago. Realmente, assim, jogar contra o Bahia aqui, a gente já sabe que a maioria das equipes, de uma certa forma, vai ter dificuldade de marcar, que é um time que tem um bom conjunto, já um trabalho do Rogério já consistente e longevo, né? Onde o Bahia normalmente fica muito com a bola. Então a gente, de uma certa forma, iria marcar mais do que jogar. Mas a gente conseguiu, principalmente na entrada da área ali, controlar bem e marcar bem a equipe do Bahia no primeiro tempo. Ainda tivemos ali umas 2 ou 3 boas escapadas, faltou talvez um capricho maior na penúltima ou até mesmo na última bola na hora de finalizar. Mas com bola a gente poderia e deveria melhorar, né? A gente muito afoito, querendo definir as jogadas de uma maneira muito rápida, e a gente tem capacidade, a nossa equipe, de ficar com a bola um pouco mais, e a gente fez essas correções no intervalo, né? No sentido de marcar bem o Bahia, mas quando tivesse a bola ter um pouquinho do controle do jogo também. Conseguimos fazer isso no segundo tempo. Naturalmente o Bahia fez boas trocas ali, depois ele abriu o Pulga, mudou um pouco a dinâmica, né? No primeiro tempo ele trabalhou com o Cauli vindo por dentro, fazendo o quarto homem, liberando bastante a passagem do Iago. Depois ele mudou a dinâmica naquele lado ali, abriu o Pulga e trouxe o Juba com bola vindo por dentro. A gente também modificou um pouco, tirou um extremo e colocou 2 jogadores de meio ali. E a gente equilibrou as ações. Então ficou um jogo muito equilibrado. Bahia passou a utilizar do contra-ataque, a gente passou a utilizar da posse de bola. Mais uma vez acho que a gente faltou um pouco mais de calma próximo da área, mas tinha tudo para terminar empatado, né? O Fernando Miguel fez uma boa defesa, uma boa intervenção e alguns lances de cruzamento, assim como também a gente teve uma boa chance ali com o Matheus Araújo, que o Marcos Felipe foi bem. E alguns chutes de fora da área nosso, do Bahia também alguns cruzamentos, mas no meu ver, assim, mesmo com volume de jogo maior por parte do Bahia, mas a gente conseguiu também criar boas ações. E infelizmente no final a diretoria já se posicionou, acho que até um pouco antes, eu acho que influenciou um pouco a questão eu acho que o Everton, no meu ver, deveria ter sido expulso, já tinha um amarelo e matou a jogada. Não matou a jogada, né? Fez a falta no Diego e a gente continuou com o lance e o Everton Ribeiro não foi expulso. Talvez se ele fosse expulso naquele momento a gente poderia jogar pelo menos uns 15 minutos ali com o jogador a mais. E o lance do pênalti, que aí não cabe mais nem falar, né? Acho que todos já viram, falaram. E acabou que a gente sofreu esse gol no final. A gente sai triste com o resultado, indignado com o que aconteceu, mas satisfeito com a atuação da equipe. Como sempre falo, é uma equipe que está sendo formada agora, apenas 3 meses, 4 meses que essa equipe joga junto, praticamente mudou mais de 60% do elenco em relação à temporada passada, e a gente sabe que tem uma margem boa para evoluir ainda. Boa noite. Muito difícil para o Ceará, tendo uma boa chance de gol, mas acabou sendo punido com esse lance no final. Você deve ter visto o lance do pênalti já, deve ter revisto várias vezes. Na sua opinião, o que você achou do lance realmente foi pênalti? Acho que não foi pênalti. De um modo geral, acho que a nossa arbitragem está muito confusa nesse momento. Essa é a grande verdade. Tem lance que marca num jogo, não marca em outro, sabe? Tem lance que deixa para o árbitro de campo resolver, tem lance que o VAR que chama. A gente está vendo alguns jogos que os caras estão conseguindo errar coisas simples. Eu acho que eles estão tão pressionados, tão confusos, que eles estão errando. Eu não estou falando isso do Ceará, não. De um modo geral, acompanhando os jogos, às vezes tem lance escanteio simples, eles não estão marcando escanteio, estão marcando tiro de meta. Então a nossa arbitragem precisa, eu acho que os clubes, a confederação, tem que buscar uma solução, porque eles também, eu entendo, que estão sendo muito pressionados de todos os lados, né, por imprensa, pelos clubes,
E assim, eles estão adotando os critérios, alguns jogos. Os 2 jogos, nossa, agora os 2 últimos jogos foram 10 minutos, 9 minutos hoje, o último jogo contra o Vasco, 10 minutos de acréscimo. Né? Aí às vezes tem jogo que tem várias substituições, vários atendimentos, aí é 4, 5. Então os critérios estão muito assim, está muito confuso. Tem que achar uma uniformidade, né? na nossa arbitragem de um modo geral. Normalmente não acontece, uma coisa que eu observei, você colocou o Guilherme ali no final do primeiro tempo, com a saída do Ailton, e no segundo tempo você tirou ele. Chamou a atenção assim, da transição, e eu queria que você explicasse. Eu percebi que no jogo você estava orientando muito um jovem da base e tal, e eu queria que você explicasse essa decisão. O Guilherme é um jovem de muito potencial, né? E a gente está procurando lançar o Guilherme aos poucos, né? Tendo um cuidado muito grande. Só que o Ailton machucou ainda no primeiro tempo e a gente fez a opção por ele. Porém, a ideia inicial ali era utilizar o Pedro Henrique, está retornando agora de lesão. Só que o Pedro Henrique ficaria um tempo muito grande em campo, voltando de um tempo longo de inatividade. Então, por isso que a gente fez a opção pelo Guilherme. E depois, assim, como eu já tinha feito a mudança de trazer um quarto homem de meio campo, e o Pedro Raul está vivendo um momento muito positivo, um jogador definidor de jogada. Aqueles 10 minutos finais ali, a gente precisava dar um pouco de rodagem para o Pedro, e é a posição dele, por isso, normalmente eu não gosto de fazer isso, não é algo assim corriqueiro, mas por se tratar de um jovem e a gente precisando dar um pouco de minutos para o Pedro Henrique voltando de lesão, e não mexer na estrutura da nossa equipe, por isso foi feita a mudança.